Benefícios previdenciários 7 aulas. Atualização do livro, que foi escrito em 2015. Hoje, aula 3. No último vídeo, nós falamos sobre a Seguridade Social, especificamente sobre assistência social. Na aula de hoje, ingressamos para falar dos segurados da Previdência Social. Já comentamos sobre os regimes de previdência social. Nesse contexto, nós vamos encontrar regimes de previdência público, privado, regime próprio de previdência social e o regime geral. Nós estamos nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, onde a Constituição de 88, lá no artigo 201, define o regime geral de previdência social. Esse regime possui beneficiários e possui dependentes, que são os beneficiários do regime, que são os beneficiários que poderão ter acesso a benefícios previdenciários. Esses beneficiários, nós vamos ver hoje, que são seis. São seis os tipos os segurados do INSS. Vamos lá. Bom, os beneficiários, você pode usar a sigla CADES-F para te ajudar a lembrar quais são os seis segurados. Desses seis segurados, são 5 segurados obrigatórios e um segurado facultativo. Obrigatório por quê? Porque é uma obrigatoriedade decorrente de uma atividade trabalhista. O fato de alguém trabalhar, a Constituição define que essa pessoa é obrigada a contribuir com o regime geral de previdência social. Não tem opção. O regime ele é organizado de forma geral, regime geral de previdência social, e o caráter ele é contributivo. Não tem escolha, não tem opção. Desses segurados que são obrigatórios, são 5, vamos passar um por um, e é apenas um que é o segurado facultativo. Bom, esses segurados estão previstos lá no artigo 10 da Lei 8.213, de 91, e no artigo 9 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048. Quais são os segurados? O C é de contribuinte individual, o A é de trabalhador avulso, o D é de doméstico, o E é de empregado, o S de segurado especial e o F de facultativo. Bom, o empregado é aquela pessoa que possui um vínculo trabalhista e trabalha numa empresa, por exemplo. É preciso observar que esse empregado possui 4 requisitos que devem ser observados para classificar aquele trabalhador como empregado. Ele trabalha para a empresa, mas não somente para a empresa, pode ser também um empregado de pessoa física, de microempresa, enfim. Primeiro aspecto que é observado é a subordinação, ou seja, o empregado trabalha sob a direção e controle do empregador, seguindo suas ordens e orientações no desempenho das funções. Então existem regras trabalhistas que esse trabalhador está subordinado e deve observar. Hora para entrar, hora para sair, hora de almoço, hora extra, adicional noturno, férias, 13º, enfim, esse trabalhador ele tem uma série de direitos e deveres. Dentre os deveres que ele possui está uma série de observação a normas, uso de uniforme, hora para entrar, hora para sair, tudo isso é o que se caracteriza como a subordinação. Outro requisito para a pessoa ser classificada como empregado é a pessoalidade. Ou seja, o serviço deve ser prestado pessoalmente pelo empregado. Ele não pode ser substituído por outra pessoa sem a anuência do empregador. Então, o trabalho ele é executado de forma
pessoal. Não há de se falar em transferência. Eu fui contratado para trabalhar na empresa X e mandei o meu primo, o meu tio, a minha tia. Não pode. É um trabalho pessoal. Aquela pessoa que foi contratada tem que pessoalmente exercer aquele trabalho. A terceira característica é a onerosidade. O trabalho ele é remunerado, ou seja, o empregado recebe uma compensação financeira pelo serviço prestado ao empregador. Então, por conta desse vínculo trabalhista, é combinado uma remuneração, um salário. Aquele trabalho é executado de forma onerosa. Terceira característica para se caracterizar um trabalhador com o empregado. E, por fim, a última característica é a habitualidade. O trabalho é prestado de forma contínua, ou seja, com regularidade e frequência em contraste com a eventualidade. Então, se for um trabalho eventual, esse aspecto, a habitualidade, não está devidamente caracterizado. Para ser empregado, os 4 requisitos têm que estar presentes, têm que ser observados. Se faltar algum requisito, aquela pessoa não pode ser empregado. Por exemplo, você, imagina na sua casa, contrata alguém para consertar o seu ar-condicionado. Você chama um técnico, a pessoa vai na sua casa, a pessoa verifica que tem o seu ar-condicionado, está com defeito, é feito o contrato de prestação de serviço, o serviço é feito para acertar aquele ar-condicionado. Aquele trabalho que é executado, será que aquela pessoa pode ser enquadrada como empregado? Para responder isso, tem que verificar se os 4 requisitos estão presentes. Existe subordinação? De certo modo, sim, porque houve um acordo, houve contrato de prestar um serviço. Houve a pessoalidade? Sim, foi executado por um profissional, uma pessoa. Foi oneroso? Sim, se pagou por aquele serviço. Existiu habitualidade? Não, foi um serviço executado só por um dia. Então veja que, se faltar algum requisito, aquela pessoa não pode ser enquadrada como empregado. Trabalho voluntário para alguma ONG, para alguma entidade, pode ter o reconhecimento como vínculo empregatício se o trabalho voluntário for executado nos termos da lei e ficar caracterizado que é um trabalho voluntário, não há de se falar em vínculo empregatício. Bom, o próximo segurado é o segurado empregado doméstico. Esse empregado doméstico alcançou e conquistou uma série de direitos a partir de 2015, que foi com a publicação da Lei 150, Lei Complementar 150, que trouxe para esse empregado doméstico o direito a FGTS, a seguro-desemprego, a hora extra, a carteira de trabalho assinada. No artigo 1º dessa lei, está previsto que, ao empregado doméstico, assim considerado, aquele que presta serviços de forma contínua, olha a continuidade de novo aqui presente, de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. O empregado doméstico também tem aquelas 4 características do empregado. Existe a continuidade, a subordinação, a onerosidade e a pessoalidade. Mas tem mais 2. Quais são as 2? E de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família. No âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Antes da Lei Complementar 150, não existia muito bem definido qual era a frequência para se caracterizar a habitualidade. A lei publicada em 2015 trouxe esse aspecto de forma bem pontual, por mais de 2 dias por semana.
Então, qualquer tipo de atividade doméstica executada por 3 dias na semana, 4 dias, 5 dias, pode ser considerado e pode haver o reconhecimento como vínculo empregatício na qualidade de empregado doméstico. Veja também que, para ser empregado doméstico, o trabalho tem que ser executado no âmbito residencial. É no âmbito residencial, é para a família. Então, para ser doméstico, o trabalho tem que ser executado nesse ambiente. Em atividades não lucrativas, o que isso quer dizer? Vamos imaginar que a Maria trabalha na casa de Joana e a Joana, ela trabalha fazendo bolos para vender. A Joana, ela recebe pedidos, ela prepara bolos e vende. A Maria ajuda a Joana nessa atividade. Será que Maria, embora esteja trabalhando em um ambiente familiar, pode ser enquadrada como doméstica? Resposta é não, porque existe uma atividade com a finalidade lucrativa. Então, esse aspecto aqui, ó, é o lucrativo à atividade. A atividade desenvolvida não pode gerar lucros, venda, produtos, porque, embora haja o trabalho no âmbito familiar, esse trabalho é um trabalho de comercialização de produtos gerando lucro. E aí fica, portanto, descaracterizado o vínculo com o empregado doméstico. Bom, o doméstico, gente, ele tem essas 4 características do empregado, que é a personalidade, a continuidade, subordinação e a onerosidade, e tem mais 2 também. Quais são os 2? O trabalho em ambiente familiar e atividades sem fins lucrativos. Josmar, quais são os exemplos de pessoas que podem ser enquadradas como empregado doméstico? A faxineira, a cozinheira, o mordomo, a babá, o motorista particular, o piloto de aeronave. Oi? Sim, o piloto de aeronave pode ser considerado empregado doméstico. Uma família muito humilde que tenha um helicóptero à sua disposição. Aquele piloto responsável pelo helicóptero, ele é considerado empregado doméstico. Por quê? Porque os 4 requisitos vão estar presentes: pessoa física, não eventual, subordinação, salário, ambiente familiar e atividades sem fins lucrativos. Tá? Então veja que exemplos de pessoas que podem ser enquadradas como empregado doméstico é bem amplo e também o piloto ele pode perfeitamente ser classificado como doméstico. O próximo segurado é o contribuinte individual. São trabalhadores que prestam serviços por conta própria ou para terceiros. E aqui se destaca, sem vínculo empregatício formal. Então ele trabalha por conta própria. Se ele trabalha por conta própria, é ele próprio o responsável pelo pagamento das contribuições previdenciárias, desde que esse trabalho seja feito para outras pessoas físicas. Porque esse contribuinte individual, ele pode prestar serviço para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Se ele trabalha como autônomo, prestando serviços para pessoas jurídicas, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária é da pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica que contratou aquele prestador de serviço vai emitir um documento chamado RPA, que é o Recibo de Pagamento do Autônomo, constando ali o valor do pagamento a ele e a retenção de 11% que deve ser feita. Esse pagamento é feito pela empresa. O exemplo que eu dei do ar-condicionado, o técnico, se ele vai na empresa prestar o serviço, é eventual,
não tem vínculo empregatício, a empresa paga esse serviço, emite o RPA e faz desconto. Então veja que quando esse trabalhador ele presta serviço para a empresa, é a própria empresa que faz o desconto previdenciário. Por outro lado, quando esse trabalhador ele presta serviço para outras pessoas físicas, a responsabilidade de fazer o pagamento da contribuição previdenciária é do próprio trabalhador. Então, ele deve providenciar um documento chamado GPS, que é a Guia da Previdência Social, preencher, ou no próprio site também, é só colocar no Google GPS e INSS. Vai ter lá o link e você vai alimentar com o salário e com o código de recolhimento. Aqui eu coloquei, trouxe dois códigos, tá? Porque o contribuinte individual, ele pode recolher com algumas alíquotas. Ele pode recolher com alíquota de 20%, de 11% ou de 5%. Aquele contribuinte que queira pagar um pouco mais, porque existe um valor que ele pode pagar, o mínimo é um salário mínimo e o máximo é o teto da Previdência Social. Para esse ano, está em R$ 8.157,41. Salário mínimo e o máximo. Esse contribuinte individual, se no mês ele ganhou R$ 4.000, ele vai pagar 20% sobre R$ 4.000. Se ele ganhou R$ 6.000, ele vai pagar 20% sobre R$ 6.000. Josmar, ele ganhou R$ 10.000. Ele paga 20% sobre 10 mil? Não. Por quê? INSS tem um teto. Tem o teto das contribuições. E esse teto, para esse ano, 2025, é de R$ 8.157,41. Então, isso tem que ser observado. Então, se ele tem uma renda variada e quer pagar essa variação, é 20% sobre o que ele ganha. Josmar, qual é o prazo de vencimento? É até o dia 15 do mês subsequente. Então, por exemplo, ele trabalhou agora em julho, todo mês de julho, e ganhou R$ 4.000 no mês de julho. Essa competência, ou seja, julho de 2025, tem prazo de vencimento. Essa contribuição tem que ser paga até o dia 15 do mês subsequente, ou seja, até o dia 15 de agosto. É sempre assim. A competência é o mês que se trabalhou e o vencimento é até o dia 15 do mês subsequente. Se dia 15 for sábado, domingo ou feriado, esse pagamento ele pode ser feito no próximo dia útil, tá? Mas é sempre dia 15 do mês seguinte. Há também outras alíquotas de 11% e de 5%. 11% é aquele contribuinte que quer pagar tão somente com base no salário mínimo. Então, ele quer pagar sempre com base no salário mínimo. A alíquota é de 11% e o código vai ser de 1163. Aí ele põe lá no Google, GPS, código 1163, e nesse caso ele tem que lançar um salário mínimo para pagar os 11%. E aí é fixo, todo mês. E o MEI, que é o microempreendedor individual, é um tipo de contribuinte individual. É um empresário, então ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ, a contribuição não é feita por GPS, tem um documento específico, que é o DAS, ambiente específico do MEI, mas aqui o destaque é que o MEI, ele é um tipo de quê? Contribuinte individual. E a alíquota do MEI é de tão somente 5%, tá? Então esse é o segurado contribuinte individual. Passamos pelo empregado, avançamos para o doméstico e agora estamos no contribuinte individual. Faltam 3. Faltam mais 2 segurados obrigatórios e apenas um que é o segurado facultativo. O próximo trabalhador é o trabalhador avulso.
é aquele que realiza atividade de forma eventual e sem vínculo empregatício contínuo, com um único empregador. Então, ele não tem um vínculo específico com o empregador. Ele presta serviço para várias empresas, só que aqui o ponto de destaque é que existe uma entidade que intermedia essa relação de trabalho, que no caso é um sindicato ou o órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Aqui o ponto importante é que esse trabalhador avulso é um trabalhador que tem que ter a intermediação da mão de obra. Aqui em Vitória, Espírito Santo, é uma cidade litorânea e há um porto e há alguns portos que recebem navios. Esses navios que chegam aqui no município de Vitória, também na Serra e outros portos, contratam e solicitam mão de obra no órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Esse órgão, ele disponibiliza os trabalhadores para retirar carga, para fazer esse trabalho de descarga do navio. Toda vez que chega navio, existe essa mão de obra e isso não é contínuo, o trabalho é executado à medida que os navios chegam. Então, o trabalhador avulso é esse. Tem que ter a presença da intermediação sindical ou da entidade de classe ou ainda do órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Outra característica é que o trabalho, a prestação de serviço é eventual, ou seja, o trabalhador presta serviço de forma não contínua. Ele não tem uma jornada fixa e os serviços são contratados conforme a demanda da empresa, sendo possível trabalhar para diferentes trabalhadores ao longo do tempo. E, por fim, não existe vínculo empregatício. Então, aqui o que se vai destacar no seu caderno é que esse trabalhador avulso tem que ter a presença da intermediação, que geralmente é feita pelo órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Bom, o próximo segurado é o segurado especial. Esse segurado é o trabalhador rural, que pode ser o lavrador, o pescador artesanal, o agricultor, que exerce atividade de produção em regime de economia familiar, ou seja, ele trabalha em uma pequena propriedade, seja individualmente ou com a sua família, sem o uso de empregados ou de mão de obra assalariada. Esse trabalhador é um trabalhador que geralmente não comercializa o que ele produz. E nesse caso, se ele trabalha ali com a família, não vende o que produz, ele não é obrigado a contribuir com o INSS. Porque, veja, toda contribuição tributária, e a contribuição previdenciária é um tipo de tributo, ele acontece depois que surge um fato gerador. Esses trabalhadores, esses segurados que vimos até então, o empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, para esses trabalhadores existe salário, remuneração, é oneroso. E, portanto, por ser oneroso, existe o fato gerador para incidir a contribuição previdenciária. Já o segurado especial, se ele não comercializa aquilo que ele produz, não surge, portanto, fato gerador e não há de se falar em contribuição para a Previdência Social. É perfeitamente possível o segurado especial nunca ter contribuído para a Previdência, comprovar que é segurado especial e ter acesso aos benefícios previdenciários. É o que mais acontece e é o que a gente vê no dia a dia. Esse segurado especial, ele, como eu falei, pode ser o lavrador ou o pescador artesanal. Não se pode ter mão de obra. Ele não pode contratar mão de obra durante o ano. Por quê? Se ele contratar mão de obra, ele fica descaracterizado como segurado especial. Só que tem uma exceção.
ele pode ter até 120 empregados durante um ano civil. Isso é de janeiro até dezembro. Isso quer dizer o quê? Que ele pode, por exemplo, ter em um único dia 120 empregados. Pronto, a cota alcançou. Se ele no outro dia contratar mais um empregado, ele vai deixar de ser segurado especial. Ele pode ainda ter 30 empregados em um dia, em um mês, 30 no outro mês, em um único dia. 30 no outro, ele fazer isso em 4 dias diferentes, para alcançar aquela cota de 120 empregados no ano civil. Ele pode ainda contratar um empregado hoje, um amanhã, um depois, um depois. Ele pode fazer isso durante quantos dias? 120 dias. Josmar, tem que ser pessoas diferentes ou pode ser a mesma pessoa? Pode ser a mesma pessoa. Ou seja, ele pode ter empregado, no máximo, por 120 dias, que dá 4 meses. Então, esse prazo, o segurado especial, ele pode usar de acordo com a conveniência dele, porque é uma permissão que a lei nos traz. Esse segurado especial também, ele não pode exercer uma outra atividade profissional. Então, se ele é segurado especial, ele tem que ficar nessa categoria como segurado especial e, em regra, não pode ter uma outra atividade, exceto, tem uma exceção, tem o limite, 120 dias no ano civil. Então, ele é segurado especial e aí foi contratado na prefeitura para trabalhar 2 meses. Esses 2 meses no ano civil não vai descaracterizá-lo como segurado especial. E outra exigência é com relação ao tamanho da propriedade, que é de até 4 módulos fiscais, no caso de lavradores. Ele não pode ser um grande proprietário rural, ele não pode ser um latifundiário. O tamanho da propriedade que ele trabalha é de até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal é uma unidade de medida em hectare que varia de município para município. E aí, de acordo com o município, pode ser um módulo fiscal muito grande ou um módulo fiscal bem pequeno. Aqui em Vitória, Espírito Santo, que é uma área urbana, o módulo fiscal é muito pequeno. E aí, a pessoa que trabalhe aqui na área rural, que é pouco provável, que não tem muita área rural, tem uma região ou outra, mas é muito pouco, é um módulo bem pequeno. Outros lugares que são característicos por ter uma área rural grande, o módulo fiscal também é bastante grande. E para quem é pescador, a embarcação ela está limitada até 6 toneladas de arqueação bruta. Bom, e assim a gente conclui os 5 segurados obrigatórios, passamos pelo empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Concluímos aqui agora falando do segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada. Não exerce atividade remunerada e aí ele quer, por conta própria, contribuir para a Previdência Social. Ele pode? Pode, só que tem uma idade. A partir de quantos anos esse segurado especial ele pode ingressar no INSS? 16 anos de idade. É a idade que ele pode contribuir para a Previdência. Quem são as pessoas? É o estudante, a dona de casa, as pessoas desempregadas podem ingressar como segurado facultativo. Um ponto bem interessante é que a pessoa, quando é demitida, ela pode contribuir para a Previdência, só que esse ponto pode gerar conflito para receber o seguro-desemprego, por exemplo. Se a pessoa foi demitida e ingressar como contribuinte individual, ela vai ter dificuldade para receber o seguro-desemprego. Por quê? Contribuinte individual é segurado obrigatório. Se é obrigatório, está trabalhando e não tem direito ao seguro-desemprego.
Se a pessoa foi demitida e quer ter acesso ao seguro-desemprego, o ideal é contribuir com o segurado facultativo para continuar com o vínculo com a Previdência e também ter acesso ao seguro-desemprego. Os códigos de recolhimento são três, ó. Tem o 1406, que é 20%, salário mínimo até o teto, que é a base de cálculo para incidir a alíquota. 1473 é 11%, nesse caso é só para salário mínimo, 11% com base em um salário mínimo, e 1929, que é para segurados de baixa renda. Nesse caso, tem um critério específico para ser atendido, tem que estar no CAD único, a família, a renda per capita, a renda familiar, não per capita, familiar, tem que ser até 2 salários mínimos, então aqui tem critérios mais definidos. Vias de regras são as 3 alíquotas, 20%, 11% ou 5%. Bom, e assim a gente conclui os 5 segurados da Previdência Social, 5 segurados obrigatórios e apenas um facultativo. Teve dúvida? Comenta aqui nos comentários que a gente volta para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.